Muito bem, amados. A paz do Senhor. Amém. Nós estamos nessa semana da primícia e estamos sempre falando sobre Gênesis 17, versículo 1. Eu acredito que todos os irmãos já abriram a sua Bíblia, já sabem o que diz Gênesis, mas nós vamos ler novamente para que possamos assim sempre colocar no nosso coração a importância da palavra do Senhor Deus registrada para nós dos séculos em séculos até nossos dias de hoje, até quando o Senhor assim o vier. Gênesis capítulo 17, versículo 1 diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor, que lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e ser perfeito. Podem sentar. Esse versículo, queridos, de Gênesis, ele nos traz um retrato de algo que é muito importante para nós, a nossa identidade, de como nós devemos nos proceder e como devemos viver diante do Senhor Deus, né? E cria para nós também um cenário que exige da nossa vida obediência, exige da nossa vida totalmente entrega ao Deus poderoso. Gênesis 17, ele é uma, posso dizer assim, é uma passagem rica que traz uma perspectiva cristocêntrica, não é? Que já se vem falado muito, para os nossos dias de hoje. E traz para nós um desafio. Qual é esse desafio? Um desafio de vivermos uma vida de obediência, como acabei de falar, e integridade, como resposta à aliança de Deus dada a Abraão e à sua igreja. Esse cenário de obediência, esse cenário de você se entregar, ele nos traz também uma visão diante do Deus Todo-Poderoso. Qual é essa visão? Qual é essa perspectiva? É vivendo as primícias da aliança. Aleluia. A gente se vem falando bastante, né? Então, nos mostra isso uma visão cristocêntrica. O El Shaddai e a suficiência de Cristo. O El Shaddai e a suficiência de Cristo. Talvez você possa estar perguntando, mas por que falando em Cristo? Se o evento se aconteceu no Antigo Testamento. Sabemos, irmãos, que o Antigo Testamento nada mais é do que o prelúdio do nascimento do herdeiro. Então, tudo que acontece lá nos mostra que a herança do verdadeiro Cristo, que haveria de vir e veio, nasceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, com uma primícia. E nos trouxe a paz e essa certeza de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Dentro dessa visão do El Shaddai, o Deus poderoso, vimos algo mais importante. Deus se revela a Abraão como um nome poderoso. El Shaddai, o Deus poderoso. Olha só. E o que esse nome poderoso pode nos trazer como interpretação? O que nós podemos interpretar? O que nós podemos ver nisso? Vemos que Deus supre todas as coisas. Aí vem, Paulo fala em Filipenses no capítulo 19, ele fala lá que o Deus que supre todas as necessidades de acordo com as suas, olha só, com as suas gloriosas riquezas, em quem? Em Cristo Jesus. Aleluia, o El Shaddai. O El Shaddai. Por que El Shaddai? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E também destaca algo mais interessante para a nossa vida. Destaca que Deus proverá tudo o que precisamos com base em sua imensa glória e poder em quem? Em Cristo Jesus.
Olha como é lindo isso. Em Cristo Jesus. Vamos mais adiante. Olha só. Dentro dessa imagem tão importante, dessa paisagem cristocêntrica, certo? Nos traz também que a presença do Deus poderoso vive em todos os âmbitos. Vamos ver, por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 10 e 11, e 1 Pedro, olha só, em 4, 11, eles falam, olha só, eles quem? Paulo e Pedro, eles falam da provisão divina e da graça que se aperfeiçoa na fraqueza. O que ele quer nos mostrar isso? Desde a criação, que o homem, pela sua própria força, ele não consegue nada. Ele depende exclusivamente do Criador, o El Shaddai. Aleluia. E essa criação só poderia acontecer a partir do momento que o El Shaddai, Cristo, teria que nascer. Isso se deu lá em Gênesis. Vamos ver isso. Opa, perdoe-me. Eu sou muito acostumado com... Então, isso acontece lá em Gênesis, justamente como todos sabem, que quando o homem peca, vinha a promessa. Qual é a promessa? Que da mulher haveria de nascer quem? A semente. Olha só, é a semente. Que ela teria seu calcanhar ferido, mas por sua vez essa semente haveria também de quê? Pisar a cabeça da serpente. O que nos mostra o quê? O poder supremo de Deus como resgate na morte do seu Filho Jesus Cristo em cruz, nos trazendo essa certeza de salvação. Louvado seja Deus. Bom, amado, então o que nós entendemos nisso? Entendemos que Deus, o Deus que supre. Mas supre o quê? Tudo de nossa vida. Essa expressão ressalta a natureza, olha só, a natureza provedora de Deus, que não só atende às necessidades materiais e físicas, mas também capacita-nos e nos fortalece como filhos dele, na pessoa de Cristo. Lindo. Usando o que? As nossas dificuldades para manifestar o seu poder, olha lá, manifestar o seu poder e gerar dentro de nós o crescimento espiritual, sempre através de quem? Cristo Jesus, o El Shaddai. Aleluia. E tudo isso para quê? Para a sua glória. Toda a honra e poder seja dado ao Senhor. Olha a importância da palavra. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele fala desde o momento lá para Abraão, né? Essa palavra que hoje serve para nós. Olha, não te preocupes. Tu estás com uma dificuldade? Eu sou o Deus poderoso. Eu louvo a Deus, amados, porque o Senhor é aquele que, quando nós pensamos que está tão distante, é o momento que está mais próximo. Eu posso ver assim como cenário, Abraão muitas das vezes atribulado, passando aquela situação de quem sabe quantos olhando para ele, poxa, nós seguimos este homem e foi dado a ele uma promessa, e esse homem já velho, o seu corpo amortecido, não produzindo mais, e para completar sua esposa, que naquela cultura lá era uma vergonha ser estéril. De onde vem essa providência? Eu sou Deus Todo-Poderoso. O que eu prometo, eu cumpro. Ser fiel. Anda em obediência. Aleluia. Ser santo. Então nós passamos a entender quem é esse Deus que supre tudo. Tudo.
esse cenário, amados, também de Gênesis 17:1, reside na ênfase da suficiência de Deus. Eu sou o Todo-Poderoso, El Shaddai, e na exigência de uma vida de integridade e obediência que só o que é plenamente é realizada por meio de quem? De quem, igreja? De quem? De Cristo Jesus. Então, por que vivemos uma vida de tribulação? Por que, amados? Eu respondo, porque ainda somos terrenos, porque a nossa mente ainda é limitada, porque o nosso corpo é limitado, mas quando você anda em Cristo, tudo é suprido. Você sai desse plano terreno e Deus te coloca no sobrenatural. Ele é o Deus, é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Aleluia. Mais adiante, a palavra anda na minha presença e ser perfeito. A ordem para Abraão, ou para Abraão nesse momento, andar na presença de Deus e ser perfeito ou íntegro, certo? Estabelece um padrão de santidade e obediência que a natureza humana por si própria é incapaz de cumprir. Essa exigência nos leva a um cenário de quê? De justiça perfeita. De quem? Cristo Jesus. Que viveu uma vida que sem pecado e satisfez plenamente a lei de Deus. Santificação. Aleluia. Nós que somos crentes na pessoa de Cristo, somos considerados justos. Sabe o que é justo, irmão? Olha só, perfeito. Mas, espera aí, pastor André. Perfeito, o homem não pode ser perfeito. Sim, pode. Em quem? Em Cristo Jesus. Olha só, e dentro disso aí, não por nossos próprios méritos, o que eu acabei de dizer. Quem somos nós? Olha, o nosso pastor vem falando muito sobre isso. Não somos nada. Nós somos, como teve uma mensagem que nós somos como trapos de imundície. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, nós somos co-herdeiros dos céus, nós somos príncipes. Aleluia. A natureza humana morre, nasce uma nova vida. Em quem? Em Cristo Jesus, o El Shaddai. Nessa visão perspectiva cristocêntrica, a aliança e a graça, dentro de Gênesis 17:1, ela introduz e reafirma a aliança, embora que a obediência seja um requisito. Atenta bem, apesar da obediência ser um requisito, ok? Olha o que ela diz mais, seja um requisito, a aliança é fundamentalmente baseada na graça e na fidelidade de Deus. De Deus. Por quê? Ele chega para Abraão e promete para ele um filho. Promete para o homem que ele haveria de ser pai das nações. E esse homem passa a ter uma tipologia de quem? De Cristo Jesus. Quem é o nosso pai das nações? Cristo Jesus. Nós somos filhos sim da herança, no caso étnica, terrena de Abraão, mas nós somos filhos adotados de Cristo Jesus. Quando Abraão ele aceita esse desafio, nós passamos a ter essa aliança eterna. Entenda bem isso. Só poderemos ter essa aliança se vivermos uma vida santa. E uma vida em Cristo Jesus. Você vai dizer, pastor, você vai passar o todo ano? É porque o foco principal é esse. O centro de Gênesis 17, lá no Antigo. E o mais interessante, amado, eu quero chamar a sua atenção, essa mensagem ela foi escrita mais ou menos no período de 1896, 97, se não me falha a memória, nossos pastores que são teólogos sabem disso. Um período, certo, dessa transição
daquele silêncio que tanto se falou aqui. Olha o tempo. Olha o tempo. E isso mostra que El Shaddai, o Deus poderoso, ele é atemporal. E ele quer fazer da tua vida um tempo assim, pleno na sua presença. Aleluia. Dentro dessa visão cristocêntrica também, irmãos, vimos uma tipologia da circuncisão. Como circuncisão? Preste atenção. O sinal da aliança de Abraão e a sua descendência era a circuncisão final. Em quem? Em Cristo Jesus. No Novo Testamento, essa marca física, lá do Antigo Testamento, essa marca física era vista como um tipo ou uma simbologia da circuncisão do coração. Aleluia. Paulo ele fala isso em Romanos no capítulo 2, versículo 28. Abra sua Bíblia, você mesmo, veja aí, confira. Romanos no capítulo 2, versículo 28 e 29. Aleluia. E essa circuncisão do coração realizado aonde? Onde Paulo vai falar, veja aí. Se você leu, aí, glorifique ao Senhor Deus. Adore ao Senhor porque é. Romanos no capítulo 2, versículo 28 e 29. Olha só Paulo falando. Você poderia estar dizendo, mas o pastor Austrel, o pastor Dijon, o irmão Antônio, o pastor Filomeno leram. Por que você não lê? Porque eu quero que você veja, eu quero que você participe dessa aliança eterna, desse poder. Você tem que visualizar, você tem que ver o que Paulo fala. Amém? Então o que acontece? Dentro dessa leitura que você acabou de ver, meu querido, certo? Essa circuncisão do coração é feita por onde? Pelo Espírito Santo de Deus. Somente Ele, o El Shaddai. Como, pastor José? O El Shaddai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eu quero finalizar, irmãos. Eu gosto muito de prolongar, eu gosto de deixar isso para o meu pastor. Eu só quero finalizar isso. Uma palavra para vocês. A primícia da perfeição. Aonde nós encontramos essa primícia da perfeição? Encontrado tudo em El Shaddai. Em quem? Cristo Jesus. É esse o cenário que Deus coloca para nós. É esse o padrão que Deus coloca para a nossa vida hoje. É essa vida que o Senhor quer que você viva. Não pense que você está isento de pecado. Não, amado, nós somos, eu acabei de dizer, enquanto nós vivemos nessa terra, nós somos o quê? Passivos a erros. Porém, remidos pelo sangue do El Shaddai. Que Deus nos abençoe. Aleluia.